A tensão entre deontologia e teleologia é, sem dúvida, um dos dilemas centrais da filosofia moral. E encará-la é como adentrar um terreno em constante disputa. De um lado, a deontologia se impõe com a firmeza de uma ética fundamentada em regras e deveres universais, exemplificada na obra de Immanuel Kant, onde as ações corretas são aquelas que obedecem a princípios racionais e inalteráveis. Por outro lado, a teleologia, mais maleável em sua abordagem, sugere que o que determina a moralidade de uma ação é o resultado que ela produz, como defendido por John Stuart Mill em sua teoria utilitarista. Entre esses dois polos, há quem tenha buscado um equilíbrio ou um caminho intermediário. William David Ross, por exemplo, introduziu a noção de deveres prima facie, reconhecendo que nossas obrigações podem entrar em conflito e exigem julgamento ético caso a caso. Derek Parfit, em sua análise sobre identidade e ética, propõe novas formas de pensar os conflitos entre valores. Philippa Foot e Thomas Nagel, cada um à sua maneira, mergulham nas nuances do comportamento humano, explorando os dilemas que surgem quando princípios e consequências se entrelaçam. Essas ideias filosóficas ganham uma dimensão visceral no universo fictício, especialmente no personagem Harry Callahan do filme Dirty Harry de 1971. Callahan não é apenas um detetive, ele é um homem posicionado no limiar entre o dever e a necessidade, carregando consigo o peso de escolhas que ressoam muito além do escopo de suas ações imediatas. Como guardião da lei, ele é formalmente obrigado a seguir os códigos que deveriam garantir justiça e ordem. Mas, ao mesmo tempo, enfrenta uma realidade onde essas regras, muitas vezes, parecem insuficientes ou até mesmo um obstáculo ao bem maior. A cada confronto, a cada decisão tomada sob pressão, o dilema moral se intensifica. Callahan age com uma dureza que desafia os limites da ética tradicional, seus métodos transbordando os moldes do que a deontologia aprovaria. No entanto, é impossível ignorar o pragmatismo quase brutal de suas escolhas, orientadas por uma visão implacável da teleologia, onde o mal deve ser combatido a qualquer custo. Essa tensão o transforma em uma figura ao mesmo tempo admirável e inquietante, um espelho da própria complexidade humana. Ele é tanto anti-herói quanto anti-vilão, alguém que desafia os espectadores a confrontarem sua própria compreensão do que supostamente significa fazer a coisa certa. Suas ações não oferecem respostas fáceis, elas revelam o turbilhão de emoções e raciocínios que surge quando princípios inflexíveis entram em conflito com a urgência do resultado. O drama ético do filme não é apenas uma história, é um convite para refletir sobre as contradições que habitam o cerne da moralidade. Antes de qualquer coisa, fundamentemos duas das principais vertentes da ética, a deontologia e da teleologia. Comecemos essa fundamentação com a deontologia absoluta de Immanuel Kant. Entende-se a deontologia kantiana como uma estrutura ética profundamente fundamentada em princípios universais e deveres inalienáveis, apresentada por Immanuel Kant em Fundamentação da Metafísica dos Costumes de 1785 e refinada em Crítica da Razão Prática de 1788. Nesse arcabouço teórico, Kant busca definir uma moralidade que transcenda as inclinações subjetivas, as circunstâncias variáveis e os caprichos dos resultados. Para ele, a moralidade reside na racionalidade pura, expressa no imperativo categórico. Um princípio universal que determina a correção de uma ação ao examinar se sua máxima pode ser universalizada sem contradições. Em sua formulação mais conhecida, Kant declara: age apenas segundo uma máxima tal que possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne uma lei universal. Esse princípio não apenas estabelece um critério racional para avaliar a moralidade de ações específicas, mas também reforça a ideia de que os seres humanos, como agentes racionais, possuem uma dignidade intrínseca. Kant defende que essa dignidade exige que tratemos as pessoas sempre como fins em si mesmas, jamais como meios para alcançar objetivos externos. Essa visão reflete uma ética que prioriza a autonomia e a racionalidade,
reconhecendo no ser humano um valor absoluto que não pode ser relativizado. A rejeição categórica de Kant à moralidade baseada em consequências é um ponto central de sua filosofia. Ele argumenta que subordinar a moralidade aos resultados comprometeria a autonomia do agente racional, transformando-o em um mero instrumento para fins contingentes. Para ilustrar essa posição, ele apresenta um exemplo clássico sobre a veracidade em uma situação extrema. Imagine que um indivíduo está sendo perseguido por um assassino, e mentir seria a única forma de salvar sua vida. Ainda assim, Kant insiste que mentir é imoral, pois essa máxima não pode ser universalizada sem contradições. Mentir, em qualquer circunstância, comprometeria a confiança social e violaria o princípio de que a verdade deve ser preservada como uma norma universal. Filósofos kantianos contemporâneos, como Honora Onaio, reforçam que essa abordagem não apenas protege direitos fundamentais, mas também promove um sistema ético que evita exceções perigosas que poderiam corroer a moralidade universal. Quando se analisam as diferenças entre a deontologia kantiana e outras teorias éticas, como o utilitarismo, percebe-se o caráter distintivo de sua abordagem. Enquanto o utilitarismo prioriza o bem-estar agregado e busca maximizar a felicidade como critério de moralidade, a ética de Kant concentra-se na justiça intrínseca da ação, considerando-a correta ou incorreta independentemente de seus efeitos. Para Kant, no respeito pelas regras morais universais é absoluto, e qualquer desvio, mesmo que justificado por circunstâncias excepcionais, comprometeria a essência da moralidade. Sua visão é inegociavelmente rigorosa e universalista, recusando concessões diante de pressões práticas ou emocionais, o que a torna admirável por sua consistência lógica, mas desafiadora em sua aplicação às complexidades da vida real. Essa rigidez kantiana, no entanto, não é desprovida de desafios. Muitos críticos apontam que, em situações práticas, a falta de flexibilidade pode levar a resultados moralmente problemáticos, como a incapacidade de prevenir um mal maior em casos excepcionais. Ainda assim, Kant permanece firme em sua convicção de que comprometer os princípios para obter um resultado desejado é um erro que mina a própria fundação da ética. Essa tensão entre o ideal filosófico e a aplicação prática continua a ser um tema central no debate ético, destacando a relevância e a profundidade do pensamento kantiano. Seguimos agora apresentando a teleologia utilitária de John Stuart Mill. Compreende-se a abordagem desse filósofo ao refinar a ética teleológica como uma tentativa de elevar a moralidade a um patamar onde o bem-estar humano, entendido em termos de felicidade geral, ocupa o centro das decisões éticas. Em Utilitarismo de 1863, Mill dá continuidade à teoria de Jeremy Bentham, mas a ajusta de forma significativa, oferecendo nuances que a tornam mais abrangente e sofisticada. Ele argumenta que nem todos os prazeres possuem o mesmo valor. Enquanto Bentham tratava o prazer de maneira uniforme, Mill faz uma distinção fundamental entre os prazeres superiores, como os intelectuais e morais, e os inferiores, de natureza mais sensorial. Para ele, os prazeres superiores são qualitativamente mais importantes, pois contribuem de forma mais profunda para a realização e o progresso humano. O princípio central de sua ética é o da maior felicidade, que estabelece que uma ação é moralmente correta se promove o maior bem para um maior número de pessoas. Essa visão, contudo, não é puramente utilitária em termos de quantidade. Mill reconhece que o bem-estar inclui aspectos qualitativos, como a justiça, que ele explora em seu ensaio sobre a liberdade de 1859. Aqui, Mill insere a ideia de justiça utilitarista, onde as liberdades individuais não são apenas direitos, mas componentes essenciais para a maximização do bem-estar coletivo. Ele defende, por exemplo, a liberdade de expressão, mesmo no caso de opiniões errôneas, porque acredita que a supressão de ideias, por mais equivocadas que pareçam, prejudica o progresso intelectual e social, privando a sociedade de um debate crítico que é essencial para seu desenvolvimento.
As aplicações teóricas do utilitarismo de Mill oferecem uma base sólida para resolver dilemas éticos contemporâneos. Um exemplo relevante é o dilema do bonde, onde se discute a moralidade de sacrificar uma vida para salvar 5. Teóricos influenciados por Mill, como Peter Singer, aplicam um princípio da maior felicidade para argumentar que tal sacrifício pode ser justificado, desde que maximize o bem-estar total. Esse tipo de análise revela a flexibilidade prática do utilitarismo, mas também evidencia seus limites e tensões quando confrontado com questões mais complexas, como a igualdade de direitos e o valor intrínseco das pessoas. Ao comparar Mill com outras abordagens filosóficas, fica clara sua diferença em relação à deontologia kantiana. Enquanto Kant prioriza princípios universais e a justiça intrínseca da ação, Mill concentra-se nos resultados, avaliando a moralidade com base nas consequências. Ele também se distingue do utilitarismo clássico de Bentham ao introduzir a hierarquia qualitativa entre os prazeres, afastando-se de uma visão mecanicista e simplista da ética. Ao incorporar essas diferenças, Mill oferece uma teoria que busca equilibrar a busca pela felicidade com um senso de justiça e dignidade humana, enriquecendo o debate filosófico sobre o que constitui uma vida moralmente significativa. Chegamos então nos deveres prima facie da deontologia de William David Ross. A proposta de Ross em O Certo e o Bom de 1930 é uma das tentativas de superar as limitações tanto da rigidez kantiana quanto do consequencialismo absoluto. Ross desafia a visão de que as obrigações morais devem ser seguidas de maneira inflexível, seja como deveres universais e imutáveis, como propõe Kant, ou com foco exclusivo nas consequências, como no utilitarismo de Mill. Ele introduz o conceito de deveres prima facie, que são obrigações morais significativas, mas não absolutas. Esses deveres, como fidelidade, reparação, gratidão, justiça, beneficência, não maleficência e autoaperfeiçoamento, representam compromissos éticos que devem ser considerados em sua relevância dentro de contextos específicos. Segundo Ross, em situações de conflito moral, é preciso fazer uma avaliação cuidadosa para determinar qual dever prima facie se sobrepõe aos outros, levando em conta a particularidade do contexto. Isso exige uma forma de discernimento moral, pois não há uma regra universal para todas as situações. O julgamento moral deve ser sensível à complexidade das circunstâncias, de modo que as decisões não sejam tomadas unicamente com base em normas gerais, mas por meio de uma análise ponderada das obrigações em jogo. Um exemplo prático de como isso funciona é o caso de um indivíduo que promete visitar um amigo doente, mas, ao longo do caminho, encontra um acidente e percebe que as vítimas necessitam de ajuda imediata. Em termos de deveres prima facie, no dever de beneficência ajudar os feridos pode superar o dever de fidelidade cumprir a promessa, já que o bem-estar imediato das vítimas é mais urgente no contexto. Este exemplo ilustra a ideia de que as obrigações morais de uma pessoa não são absolutas. Elas podem ser hierarquizadas conforme a situação exige, com o discernimento moral determinando qual dever é mais premente no momento. Em relação a outras teorias éticas, a abordagem de Ross se distingue por preservar a pluralidade de obrigações morais, rejeitando a visão monista de Kant e Mill, que tentam reduzir a moralidade a um único princípio ou objetivo. Ao contrário dessas abordagens, Ross afirma que a moralidade é multifacetada e exige uma análise mais rica e prática. Sua teoria também destaca a importância do discernimento prático, um elemento crucial que não pode ser reduzido a regras inflexíveis ou cálculos mecanicistas. Assim, sua visão reconhece a complexidade da vida moral e a necessidade de uma abordagem mais adaptativa e sensível às nuances da realidade cotidiana. Seguimos então com o compatibilismo ético de Derek Parfit. A cosmovisão ética de Derek Parfit em Razões e Pessoas de 1984 mostra-se uma tentativa audaciosa de reconciliar duas tradições éticas aparentemente antagônicas: o consequencialismo e o deontologismo.
Perfit busca uma abordagem mais flexível e orientada pela razão, reconhecendo que, dependendo do tipo de dilema moral enfrentado, tanto os princípios quanto as consequências têm um papel crucial a desempenhar. Ele entende que, em determinadas situações, os princípios deontológicos podem ser imprescindíveis para garantir a justiça e os direitos individuais, enquanto, em outras, a consideração das consequências deve prevalecer para maximizar o bem-estar geral. Essa flexibilidade permite uma aplicação mais pragmática da ética, adaptada à complexidade dos dilemas morais da vida real. Um dos maiores legados de Perfit é sua exploração do dilema clássico do problema do trole, onde se discute se é moralmente justificável sacrificar uma vida para salvar 5 outras. Perfit sugere que, embora os valores deontológicos, como a proteção da vida e dos direitos individuais, devam ser preservados, eles podem coexistir com as preocupações consequencialistas. Em outras palavras, a moralidade de uma ação não deve ser determinada apenas pelo resultado final, mas também pela consideração cuidadosa de princípios fundamentais que não podem ser violados sem gerar grandes danos à estrutura ética que sustentamos. Essa abordagem híbrida busca evitar os extremos das posições deontológicas e consequencialistas puras, criando um modelo que acomoda as complexidades e tensões inerentes à tomada de decisões morais. Em suas aplicações teóricas, Perfit examina o dilema da redução do risco existencial, onde se coloca em questão se a alocação massiva de recursos no presente para salvar bilhões de vidas futuras pode ser moralmente justificada. Perfit argumenta que, embora o consequencialismo seja útil para guiar a análise inicial e nos ajudar a calcular as possíveis consequências de nossas ações, é crucial considerar também as implicações morais de sacrificar direitos individuais no processo. Nesse contexto, ele reconhece que há uma necessidade de equilíbrio entre os direitos das gerações presentes e as promessas feitas às futuras, uma questão que ele acredita exigir uma abordagem que combine tanto princípios quanto consequências. A principal contribuição de Perfit em relação às outras teorias é a superação do antagonismo entre deontologia e teleologia. Ele propõe um modelo híbrido que enfatiza a importância de um julgamento moral contextual, adaptado às exigências e complexidades de cada situação. Sua perspectiva rejeita tanto a rigidez kantiana, que impede qualquer flexibilidade moral, quanto a aplicação indiscriminada do utilitarismo, que pode, em nome do bem-estar coletivo, sacrificar valores fundamentais, como os direitos individuais. Dessa forma, Perfit oferece uma alternativa que visa integrar as melhores características de ambas as correntes filosóficas, buscando um equilíbrio ético mais justo e realista. Agora, temos ainda a ética das virtudes e contextos sob a visão de Philippa Foot. Eu entendo a proposta de Philippa Foot em Virtude e Vícios e outras redações em Filosofia Moral de 1978 e Bondade Natural de 2001 como uma reformulação essencial da ética das virtudes, que se inspira diretamente na tradição aristotélica. Para Foot, a moralidade não pode ser julgada a partir de regras abstratas ou cálculos de consequências. Ela deve ser analisada à luz das virtudes humanas, que se revelam de forma prática e contextual. As virtudes, como justiça, temperança e coragem, não são absolutas ou rígidas, mas sim adaptáveis à realidade das situações cotidianas. Cada ação deve ser considerada não isoladamente, mas em relação ao contexto e às capacidades humanas envolvidas. Foot critica teorias éticas como a deontologia kantiana, que negligencia o papel essencial do contexto e das circunstâncias em que as ações morais se desenrolam, e o utilitarismo, que tenta reduzir a moralidade a um simples cálculo de benefícios e prejuízos. Ela vê essas abordagens como excessivamente mecanicistas e desconsidera o caráter humano das decisões morais. Em contraste, Foot propõe uma moralidade que está centrada no florescimento humano, no desenvolvimento das virtudes e na busca por uma vida plenamente realizada, que leva em consideração a natureza humana e suas complexidades. No que diz respeito às suas aplicações teóricas,
Futre apresenta exemplos como o caso de um médico que, diante de uma emergência, decide sacrificar um paciente terminal para salvar 5 outros que necessitam de transplantes de órgãos. Embora o utilitarismo possa justificar essa ação com base em um cálculo consequencialista de maximização do bem-estar, Futre argumenta que tal decisão comprometeria virtudes fundamentais, como a justiça e a temperança. A ação do médico, ao sacrificar uma vida em nome de um suposto bem maior, violaria o respeito pela dignidade de cada indivíduo e a necessidade de um julgamento equilibrado. Para Futre, a moralidade não se resume a resultados numéricos ou a princípios abstratos. Ela exige uma avaliação profunda das virtudes que devem ser cultivadas em cada situação. A diferença de Futre em relação a outras teorias éticas está justamente no foco que ela dá ao caráter moral do agente, e não apenas à avaliação das ações isoladas ou aos seus resultados. Ela rejeita o rigor universalista de Kant, que exige uma aplicação inflexível de princípios morais, e a objetividade teleológica de Mill, que prioriza os resultados sobre as motivações. Em vez disso, Futre enfatiza o equilíbrio virtuoso que um agente moralmente competente deve buscar, considerando tanto as virtudes que ele ou ela deve cultivar quanto as nuances de cada contexto moral. Dessa maneira, sua teoria propõe uma moralidade mais flexível, atenta às complexidades da vida humana e ao desenvolvimento do caráter, em vez de se prender a regras fixas ou ao cálculo das consequências. Por fim, temos o dualismo moral de Thomas Nagel. A reflexão de Nagel em A Vista de Lugar Nenhum de 1986 manifesta-se como uma análise profunda do conflito entre duas perspectivas morais fundamentais: a subjetiva, que é baseada em valores pessoais e contextuais, e a objetiva, que se fundamenta em princípios universais e imparciais. Thomas Nagel propõe que a moralidade não pode ser compreendida de forma plena se considerarmos apenas uma dessas perspectivas isoladamente. Ele argumenta que, para lidar adequadamente com as questões éticas, é necessário integrar essas duas dimensões: a subjetiva, que leva em conta as emoções e os interesses pessoais, e a objetiva, que busca a justiça imparcial e os princípios universais. Um dos conceitos centrais de Nagel é o da tragédia moral, que ocorre quando uma decisão moralmente necessária inevitavelmente viola alguma obrigação ética significativa. Ele explora a tensão entre essas duas perspectivas em cenários complexos, como a guerra e a punição, onde razões subjetivas, como o contexto e as emoções envolvidas, entram em colisão com a exigência de justiça imparcial, representada pelos princípios objetivos da moralidade. Nagel reconhece que essas situações frequentemente resultam em dilemas morais em que não há uma solução simples ou completamente justa, mas onde é necessário um confronto honesto com a complexidade da realidade. Em termos de aplicações teóricas, Nagel ilustra seu ponto de vista com discussões sobre bombardeios durante guerras, em que há uma clara tensão entre a necessidade militar, a perspectiva subjetiva, e os princípios universais de não causar sofrimento a civis, a perspectiva objetiva. Em situações como essas, ele aponta que os dilemas éticos são inevitavelmente trágicos, pois qualquer ação tomada parece violar algum princípio moral fundamental. No entanto, Nagel insiste que, apesar da tragédia dessas decisões, elas devem ser enfrentadas com uma responsabilidade moral, reconhecendo que a moralidade humana muitas vezes exige o sacrifício de alguns valores em nome de outros, mas sem perder de vista a necessidade de refletir profundamente sobre as consequências de cada escolha. A diferença fundamental entre Nagel e outras teorias éticas, como a deontologia kantiana e o utilitarismo de Mill, é sua ênfase na dimensão psicológica e emocional dos dilemas morais. Enquanto Kant e Mill tendem a focar nas regras ou nas consequências em si, Nagel se distingue por considerar as motivações e sentimentos dos agentes morais como aspectos cruciais da tomada de decisão. Ele também rejeita respostas simplistas para problemas éticos, preferindo encarar a complexidade e a ambiguidade como uma característica inevitável da condição humana. Dessa forma,
Nagel oferece uma abordagem que não apenas reconhece a complexidade dos dilemas morais, mas também nos convida a refletir sobre as limitações de qualquer sistema ético que busque soluções fáceis ou definitivas. Com as fundamentações e explorações de cosmovisões diversas devidamente feitas, podemos analisar o filme Dirty Harry e as ações de seu protagonista com muito mais clareza de agora em diante. As ações de Harry, carregadas de dilemas morais extremos, oferecem um terreno fértil para contrastar as abordagens filosóficas analisadas. Embora os autores frequentemente concordem em princípios amplos, suas interpretações divergem em detalhes importantes, particularmente em como ponderam regras absolutas, consequências práticas e contextos situacionais. Ross argumenta que a moralidade é composta por deveres prima facie, que são obrigações iniciais, mas podem ser superadas por deveres mais importantes dependendo do contexto. Ele acredita que a moralidade exige discernimento prático, pois não há uma hierarquia fixa de deveres, mas sim uma necessidade de julgamento diante de conflitos. No caso de Harry e Callahan, Ross sugeriria que, embora Harry tenha o dever de respeitar os direitos do suposto potencial assassino, o dever de salvar o máximo de vidas poderia prevalecer, justificando suas ações agressivas para proteger as vítimas. Perfit propõe uma visão compatibilista entre deontologia e teleologia, sugerindo que a moralidade envolve tanto princípios quanto consequências. Em sua obra Sobre o que Importa, ele explora como essas duas abordagens podem coexistir, defendendo que a ética deve levar em conta tanto os deveres quanto os resultados, buscando um equilíbrio entre eles. Para Perfit, as ações de Harry, como ignorar procedimentos legais, poderiam ser justificadas pela eficácia teleologia de suas ações e pela preservação de valores essenciais de ontologia, como a segurança e a justiça. Fouto, influenciada pela ética aristotélica, enfatiza que a moralidade deve ser analisada em termos das virtudes humanas, como justiça e coragem, e depende do contexto em que são aplicadas. Em Virtudes e Vícios e outras redações em filosofia moral, ela discute como as virtudes devem ser adaptadas às circunstâncias, rejeitando abordagens que buscam uma moral universal rígida. Foote poderia criticar a execução sumária de Scorpio, mas reconheceria que, em um contexto de falhas institucionais e injustiças preponderantes, as ações de Harry poderiam ser moralmente aceitáveis, considerando o colapso da ordem legal. Nagel explora a tensão entre a perspectiva subjetiva e a objetiva em sua obra Questões Mortais. Ele defende que a moralidade não pode ser reduzida a princípios universais, pois envolve dilemas que precisam considerar tanto o contexto individual quanto as normas objetivas. Para Nagel, a frustração de Harry com o sistema legal representa uma tragédia moral, em que suas ações podem ser compreendidas do ponto de vista subjetivo, mas não justificadas do ponto de vista objetivo, uma vez que ele transgride princípios fundamentais de justiça e legalidade. Podemos ainda ir mais fundo e dissecar as ações específicas do protagonista. Harry Callahan é confrontado com uma série de dilemas morais em sua busca por justiça. Como já foi dito, ele frequentemente ignora a lei e adota métodos questionáveis como o uso da violência e execução sumária para lidar com criminosos. Comecemos então por uma de suas ações mais controversas: o espancar de Scorpio para obter informações. No caso de Harry agredir Scorpio para obter informações sobre a vítima sequestrada, a análise de Kant se mostra rigorosa. Para Kant, essa ação é completamente inaceitável. A tortura trata o suspeito como um meio para um fim, algo que é incompatível com um imperativo categórico, que exige que as pessoas sejam tratadas sempre como fins em si mesmas e nunca como meios. Mesmo que a intenção de salvar uma vida seja boa, a ação de torturar não pode ser justificada, pois viola princípios morais universais. Kant rejeitaria qualquer exceção para esse tipo de comportamento, pois ele sustenta que a moralidade deve ser fundamentada em regras universais, sem a flexibilidade para contextos específicos. Por outro lado, Mill,
Ao aplicar o utilitarismo, avaliaria a ação com base em suas consequências. Ele consideraria que, se a tortura de Scorpio levasse ao resgate da vítima e à redução do sofrimento de muitas pessoas, o ato poderia ser justificado. Contudo, Mill também ponderaria os efeitos sociais de tal ação, considerando que, ao legitimar a tortura, a sociedade poderia sofrer consequências mais negativas a longo prazo. Para Mill, a moralidade depende da maximização da felicidade e do bem-estar geral, mas ele reconheceria que ações como a tortura têm implicações que vão além do benefício imediato. Ross, em sua teoria dos deveres prima facie, adotaria uma abordagem mais flexível. Ele argumentaria que o dever de salvar a vida da vítima é mais urgente e pode justificar a tortura de Scorpio, que, embora seja um dever moral, não é absoluto. O dever de salvar vidas poderia sobrepor-se ao dever de não infligir dor. Mas Ross enfatizaria que essa ação precisa ser justificada por uma situação extrema e analisada dentro do contexto. Ele ainda defenderia que as obrigações morais não podem ser ignoradas, mas podem ser hierarquizadas em circunstâncias excepcionais. Perfit, que propõe uma síntese entre deontologia e consequencialismo, analisaria a situação de forma híbrida. Ele concordaria que as consequências de salvar a vítima são fundamentais, mas também avaliaria os princípios violados ao torturar Scorpio. Perfit acreditaria que é necessário um equilíbrio ético que leve em conta tanto as consequências da ação quanto a preservação de valores morais fundamentais. A tortura de Scorpio, portanto, poderia ser justificada, mas Perfit não aceitaria a violação total de princípios éticos. Fulton, com sua ênfase nas virtudes e no contexto, analisaria a situação com base no caráter de Harry e nas virtudes que ele deve cultivar. Ela criticaria a tortura, pois ela comprometeria virtudes como temperança e justiça, mas reconheceria que, em situações extremas, pode haver uma flexibilidade moral. Fulton enfatizaria que a moralidade depende de como a ação afeta o caráter do agente, e Harry poderia ser visto como alguém que age com a intenção de proteger, mas que também sofre o risco de comprometer sua própria moralidade. Nagel, que explora o dualismo moral, veria a tortura de Scorpio como um exemplo de tragédia moral. Ele reconheceria a tensão entre a perspectiva subjetiva de Harry, que busca salvar a vítima a todo custo, e a perspectiva objetiva, que exige que ele siga as normas morais universais. Nagel argumentaria que a ação de Harry é compreensível, dada a urgência e o desejo de justiça, mas ainda assim seria moralmente problemática, pois viola princípios éticos fundamentais. A tortura, para Nagel, é uma tragédia ética, inevitável, mas não justificável. Sobre o fato de Harry ignorar procedimentos legais, podemos observar que o protagonista frequentemente age fora da lei justificando suas ações pela falência do sistema judicial. Para Kant, qualquer desrespeito às normas legais seria inaceitável. A moralidade para Kant está intimamente ligada ao cumprimento das leis universais, e ele considera que a obediência à lei é uma condição necessária para a moralidade. Mesmo que o sistema judicial falhe, a moralidade de Harry está atrelada à observância da lei e a transgressão das regras independentemente da eficácia seria um erro moral. Mill, com seu foco nas consequências, veria a violação das normas como justificável se isso resultar em benefícios significativos para a sociedade, como garantir segurança ou justiça. Porém, ele alertaria para o impacto a longo prazo de enfraquecer a confiança no sistema legal e nas normas estabelecidas. Mill ponderaria os efeitos sociais e as consequências de enfraquecer a autoridade da lei, apesar de reconhecer que em alguns casos a desobediência pode levar a uma maior felicidade coletiva. Ross, com sua teoria dos deveres prima facie, aceitaria a violação das regras legais se um dever mais importante, como proteger vidas ou impedir um crime, justificar a ação. No entanto, ele exigiria que Harry refletisse cuidadosamente sobre as implicações morais de suas ações, considerando que,
Embora a lei seja um dever prima facie, ela pode ser superada por outros deveres mais urgentes. Ross seria mais flexível do que Kant, mas ainda assim exigiria uma análise moral rigorosa. Perfit, ao buscar uma integração entre deontologia e consequencialismo, argumentaria que Harry deve considerar tanto os princípios deontológicos como seguir a lei quanto os resultados das suas ações. Ele analisaria a violação da lei como uma escolha moralmente complexa que precisa ser ponderada de forma equilibrada, levando em conta os benefícios imediatos e as implicações de longo prazo. Fulton, ao focar nas virtudes, veria o desrespeito à lei como uma ameaça à virtude da justiça que depende do cumprimento das normas sociais. No entanto, ela reconheceria que em situações extremas, como a falência do sistema, a moralidade de Harry poderia ser mais flexível. Foote se concentraria no caráter de Harry e em como suas ações impactam sua virtude, especialmente em tempos de crise institucional. Neide veria o desrespeito às normas legais como um dilema moral, destacando o conflito entre a necessidade de justiça imediata e o dever de seguir as normas objetivas. Ele veria Harry como alguém preso a uma tragédia moral, em que sua necessidade de agir com base em suas próprias convicções entra em conflito com as exigências da moralidade objetiva. No ápice do filme, temos talvez uma das ações mais questionáveis do anti-herói, que é a de executar Scorpio sumariamente. Quando Harry mata Scorpio, ele assume a justiça pelas próprias mãos, frustrado pela falha do sistema judicial. Kant consideraria essa execução inaceitável, pois ela representa uma violação da justiça institucional. Para Kant, a punição deve ser determinada pelas leis universais e pelo processo legal, e uma ação unilateral como essa comprometeria a moralidade do sistema de justiça. Mill poderia justificar a execução se ela fosse vista como uma medida para prevenir futuros crimes e garantir a segurança pública. Contudo, ele questionaria se a prática de execuções sumárias não prejudicaria a confiança da sociedade nas instituições legais e nos direitos humanos. Mill ponderaria as consequências sociais de legitimar uma punição tão extrema. Ross aceitaria a execução se ela fosse vista como necessária para proteger vidas ou evitar um mal maior, mas enfatizaria que a decisão deveria ser ponderada e justificada adequadamente. Ele argumentaria que, embora a execução seja uma violação de um princípio de respeito ao processo legal, em situações extremas ela poderia ser justificada pela necessidade de garantir o bem maior. Perfit analisaria a execução como uma escolha moralmente problemática, pois ela envolve sacrificar princípios éticos importantes para alcançar um bem imediato. Perfit alertaria para os riscos de erosão dos valores fundamentais, mesmo em situações de grande urgência, e sugeriria que Harry refletisse cuidadosamente sobre as consequências de sua ação. Foote veria a execução sumária como uma violação das virtudes da temperança e da justiça, pois a execução sem um julgamento adequado comprometeria o devido processo. No entanto, ela reconheceria que em situações de falência institucional, a ação de Harry poderia ser moralmente aceitável, ainda que imperfeita. Nigel, por fim, veria a execução como uma tragédia inerente uma vez mais, uma escolha ingrata, em que Harry, movido por um senso de justiça pessoal, se vê forçado a transgredir as normas éticas em nome de uma necessidade imediata. Nigel entenderia a frustração de Harry, mas ainda assim veria sua ação como moralmente problemática, pois ela comprometeria princípios fundamentais da moralidade objetiva. Por fim, há ainda a perseguição ao ônibus escolar, onde Harry arrisca a vida de crianças inocentes para capturar Scorpio, apresentando assim outro dilema moral dificultoso. Para Kant, essa ação também seria inaceitável, pois ele rejeitaria a ideia de colocar vidas em risco desnecessariamente, violando o princípio moral de respeito pela dignidade humana. Agir de forma imprudente em nome de um objetivo pessoal, capturar Scorpio, não é justificado, já que ele estaria utilizando as crianças como meios para um fim. Mill, por sua vez, adotaria uma perspectiva utilitarista.
avaliando as consequências da ação de Harry. Se o risco de uma perseguição pudesse resultar na captura de Scorpio e na prevenção de crimes futuros, Bill poderia justificar a ação. No entanto, ele também consideraria os efeitos negativos a longo prazo de uma sociedade em que o risco à vida de inocentes seja aceitável, o que poderia enfraquecer a confiança no sistema de justiça e seus valores atrelados. Ross, novamente, ponderaria os deveres em conflito, permitindo que Harry colocasse vidas em risco se isso fosse necessário para impedir um mal maior, mas exigiria que ele justificasse cuidadosamente essa ação. Para Perfit, a situação representaria um dilema ético de equilíbrio entre a proteção das vidas inocentes e a necessidade de capturar um criminoso perigoso. Ele buscaria uma solução que integrasse princípios deontológicos e teleológicos, avaliando as consequências da ação sem perder de vista os deveres morais fundamentais. Fulton, ao analisar a perseguição, enfatizaria a violação das virtudes da prudência e da justiça. Embora reconhecesse a intenção de Harry de fazer justiça, ela questionaria a moralidade da ação, pois a imprudência de colocar vidas inocentes em risco representa uma falha no caráter de Harry. Neide veria essa perseguição como uma tragédia moral, em que o dilema de Harry entre agir para capturar Scorpio e proteger vidas inocentes geraria um sofrimento moral inevitável. Embora suas intenções sejam compreensíveis, a ação de Harry comprometeria princípios morais fundamentais em nome de uma justiça imediata. Expandindo ainda mais a profundidade e as nuances desta análise, ambas as situações, a tortura de Scorpio e a perseguição ao ônibus escolar, revelam assimetrias nas respostas éticas, pois envolvem tipos diferentes de conflitos morais. A tortura de Scorpio, apesar de envolver uma violação direta de princípios éticos fundamentais, é analisada sob a ótica de uma justificativa baseada nas consequências, com algumas teorias aceitando a violação em situações excepcionais. Já a perseguição ao ônibus escolar apresenta uma situação onde o risco de vidas inocentes é um fator decisivo, tornando mais difícil justificar a ação sob qualquer perspectiva ética. Ambos os casos, no entanto, mostram a complexidade da moralidade em situações extremas e como diferentes teorias podem oferecer respostas distintas, dependendo de sua ênfase em princípios, consequências ou virtudes. A assimetria ética entre essas duas situações se dá, em grande parte, pela natureza do dilema. No caso da tortura, o conflito é entre o sofrimento imediato de um criminoso e a salvação de uma vida, enquanto na perseguição, o dilema gira em torno da proteção de vidas inocentes contra o risco de um mal possivelmente maior ao permitir a fuga do assassino. Enfim, sintetizando essa parte da análise, as diferenças sutis entre os autores residem principalmente em suas prioridades éticas. Kant enfatiza princípios inegociáveis. Mill, resultados práticos. Ross, ponderação de deveres. Perfit, compatibilidade entre regras e fins. Fulton, virtudes moldadas pelo contexto. E Neide, o conflito entre perspectivas objetiva e subjetiva. As ações de Harry, embora motivadas por uma busca de justiça, desafiam cada abordagem de maneiras únicas, ilustrando a complexidade da moralidade em cenários extremos. Chegando finalmente às considerações finais, nos deparamos com a amarga realidade de que o equilíbrio entre deontologia e teleologia é por vezes uma ilusão precária, uma linha tênue que se desfaz diante da urgência da ação. Kant, com sua rígida defesa da inviolabilidade das regras, clama por um mundo onde a moralidade não se dobra, mas também nos empurra para o abismo das consequências negativas e intransigentes. Mill, com sua obsessão pelas consequências, tenta construir pontes, mas nos lembra da fragilidade de um sistema que sacrifica a integridade por uma felicidade e utilidade efêmeras e não totalmente controláveis. Ross, Perfit, Fulton e Neide, com suas abordagens híbridas, tentam conciliar o que parece impossível ponderando sobre deveres, circunstâncias e virtudes, mas no final, todos ainda deixam certas aberturas ao tentar reconciliar a complexidade moral com as limitações humanas.
cabendo a cada indivíduo julgar com racionalidade e paciência. Em Dirty Harry, as escolhas do protagonista não são meramente um reflexo de dilemas éticos, mas uma janela sombria para o abismo da moralidade em colapso. Suas ações, embora possam ser justificadas de forma limitada, tanto sob uma ótica deontológica quanto teleológica, são maculadas pela transgressão de princípios fundamentais, pelo desdém pelas consequências e pela brutalidade na destruição das virtudes que sustentam a sociedade. O filme não nos oferece respostas fáceis, mas uma reflexão implacável sobre a fragilidade da moralidade quando confrontada com a violência e o desespero. Ele expõe, com uma clareza dolorosa como a luz do meio-dia, que as decisões éticas em situações extremas raramente se enquadram em qualquer sistema simples de certo ou errado. Ao contrário, revelam a cruel verdade psicológica e sociocultural de que, às vezes, a própria busca pela justiça pode desintegrar os pilares sobre os quais ela se ergue.